Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Que você esteja em paz para ouvir aquilo que fizer sentido para a sua história. Eu inicio essa leitura falando sobre uma sensação que algumas pessoas conhecem muito bem. Você percebe que algo mudou, mas não sabe exatamente apontar o quê. Como é uma leitura geral, para alguns pode ser uma conversa diferente, uma pessoa que de repente mudou, alguma coisa deixa de fazer sentido. E quando você tenta entender, até você mesmo fica confuso. Você pode achar que está exagerando, que é coisa da sua cabeça, mas não é bem isso. E é isso que nós vamos descobrir aqui nessa leitura. Porque, de fato, a nossa mente, às vezes, nos engana também. E essa é uma leitura que não é usada para alimentar desconfiança. Não, porque o tarô não foi feito para isso. Não, porque as cartas não existem para isso. Nós vamos aqui entender alguma situação que estava por trás disso. Bom, aqui eu tenho o primeiro sinal e ele não vem como uma grande revelação. Não existe uma grande situação, mas existe claramente uma sensação. Uma sensação que você vê alguma coisa ficar completamente diferente. Talvez você não tenha uma prova, talvez não consiga nem explicar para uma outra pessoa o que você está percebendo, mas existe uma mudança dentro de uma situação. E quando a gente não consegue explicar alguma coisa, é muito mais fácil começar a duvidar da própria percepção. Mas temos aqui o primeiro sinal de que existe uma situação que não é tão simples quanto parece. Aqui eu vejo uma grande diferença entre aquilo que estava sendo mostrado, apresentado, e aquilo que estava sendo feito. Existe aqui alguma coisa que ficou de fora, uma intenção não muito clara, alguém que escolheu não contar tudo. Não vejo aqui uma situação tão simples. Uma conversa que não foi mencionada, uma decisão tomada sem que você soubesse. Aqui tem algo que não é simples. Ou uma atitude de alguém que preferiu manter silêncio. O ponto aqui é que você não tinha acesso a todas as informações necessárias. E isso explica o porquê dessa situação parecer tão difícil de entender. Em alguns casos, alguma coisa que permanece escondida por algum tempo pode continuar escondida por bastante tempo, que é o que as cartas mostram aqui. Só que em algum momento alguma coisa escapa. Tanto pode ser uma atitude, uma palavra, uma contradição, uma informação que vem em um outro caminho, ou simplesmente algo que deixa de combinar com algo que estava sendo dito.
E não vejo aqui as cartas mostrando uma mega descoberta. Não é isso que as cartas me mostram nessa mensagem. Mas eu vejo um detalhe muito importante que é o suficiente. Porque às vezes uma única peça é suficiente para você olhar toda uma história de forma completamente diferente. Até esse ponto da leitura, nós estávamos olhando para aquilo que estava acontecendo ao redor de uma situação. Mas agora eu vou falar o que aconteceu depois de tudo isso. E principalmente relacionado a você. Eu vejo uma mudança muito clara. Você já não olha para uma situação, uma pessoa, um contexto da mesma maneira. Aquilo que antes despertava interesse começa a despertar algo muito diferente. Já não é mais a mesma forma, a mesma maneira que foi antes. Aquilo que antes precisava tanto de uma resposta perde essa importância. E existe algo interessante nessa mensagem. Você não precisa necessariamente confrontar ninguém. Às vezes a mudança acontece simplesmente porque você parou. Exatamente parou. Não tem insistência, não tenta preencher silêncios. Para de procurar até respostas. E deixa que a situação mostre exatamente o que ela é. Que é o que eu vejo aqui. E aqui eu vejo uma consequência em tudo isso. Porque quando uma situação ela é totalmente construída sobre dúvida, omissão, falta de clareza, chega um momento em que a própria pessoa começa a ficar preso dentro dela. E o que antes parecia muito fácil, que foi muito fácil, começa a ficar complicado. Uma escolha começa a trazer outra. E uma explicação exige uma outra explicação. E aquilo que parecia estar sob um controle já não está mais tanto assim. Essa carta, ela não fala de triunfo sobre alguém. Aqui nessa mensagem ela fala que cada pessoa em algum momento precisa lidar com aquilo que criou. Aqui tudo muda. Muda completamente. Porque depois de toda essa nebulosidade, surge algo mais claro. Você passa a enxergar algo sem precisar forçar qualquer resposta. Algumas coisas ficam muito evidentes, outras simplesmente deixam de importar. E talvez essa seja a verdadeira confirmação que você estava procurando. Não é necessariamente aqui ter descoberto cada ou mínimo detalhe, mas perceber que aquela sensação inicial que você teve estava apontando para alguma coisa que precisava ser observada em algum sentido. Aqui não é sobre viver desconfiando de tudo, não é essa a mensagem. Foi algo claramente mostrado a você. E a melhor coisa que pode acontecer depois de algo desse tipo é você recuperar a sua tranquilidade, para confiar novamente naquilo que você viu e sem transformar isso em medo.
Então, olhando para essa mesa inteira, a mensagem que vem aqui não é simplesmente que você estava certo e alguém estava errado. É muito mais profunda do que isso. Você percebeu uma mudança. Nem todas as informações estavam disponíveis claramente. Alguma coisa acabou vindo à superfície. E depois disso você mudou totalmente a sua maneira de olhar para uma situação. Talvez ainda existam detalhes. As cartas falam, está tudo bem. Está tudo bem. Porque você não precisa conhecer cada detalhe para saber quando uma situação exige atenção, é negativa, é perigosa ou não te faz bem. Para finalizar, algumas coisas chegam até nós como uma sensação que não tem nome, inicialmente não tem nome, e só depois é que elas ganham uma forma. Outras simplesmente precisam do tempo certo para serem compreendidas. Se essa leitura fez sentido para você, deixe o seu like, seu comentário e se quiser acompanhar as próximas leituras, se inscreva no canal. Um abraço, fique bem e até a próxima.